E aí, seja muito bem-vindo a mais um vídeo e hoje a gente vai falar um pouco sobre rotina, tá? A gente sabe que nem todo mundo tem as mesmas condições de vida, né? Várias pessoas aí, cada um tem sua particularidade, mas a gente trouxe aqui uma rotina, aqui, uma visão de rotina ampla, na verdade, que depois de muitos estudos, depois de analisar bem, depois de pegar várias rotinas, depois de viver em várias rotinas também, tá? Já trabalhei em todos os horários, já vivi em outro país, enfim. Depois de pegar todas essas experiências, eu trouxe aqui um padrãozão aqui de rotina que eu considero saudável. Lembrando que aqui é a minha opinião, tá? Não é a verdade absoluta, porém eu acredito que ela seja bem válida, tá? Então, antes de a gente começar aqui esse padrão de rotinas, vamos aqui aos princípios. Todo mundo tem 24 horas no dia, tá? Eu tenho, você tem, o Elon Musk tem, Silvio Santos tem, todo mundo tem 24 horas no dia, ok? Então essa parada de eu não tenho tempo não existe, né? Se a gente for pensar na forma literal da frase, tá? A gente precisa dormir para ter uma saúde legal, né? Entre 7 e 8 horas, ali quando a gente está na fase adulta já, né? Então vamos levar isso em consideração, 8 horas de sono. A jornada de trabalho ali é durante a semana, de segunda a sexta, ou no máximo de 6 dias, de segunda a sábado, tá? E cada caso, como eu vim falando, né, no início do vídeo, cada caso é um caso, servindo apenas de um roteiro ali como inspiração e não como uma verdade absoluta, que isso é uma regra e que eu tô cagando regra aqui para você, não é isso, tá? Vamos entender e colocar aí o pingo nos is, vamos colocar cada situação em cada situação. Então vamos lá, dentro da sua rotina, o que é mais importante para você? Que se você não tiver, você não trabalha, você não cuida de ninguém, você não consegue ajudar ninguém, é a sua saúde, tá? É a sua prioridade máxima dentro da sua rotina. E para isso, você precisa tirar pelo menos 2 horas aí do seu dia como prioridade, tá? Tanto para deslocamento, treino, exames ou consultas, tá? Então, beleza, você precisa ir para academia, vai para academia, o tempo que você leva aí para ir até a academia e voltar, treinar e voltar, na verdade, ele tem que ser ali de 2 horas, tá? Pelo menos 2 horas, no máximo ali, se possível, tá? O ideal ali é que seja 2 horas, tá? Então, se você passa mais de 1 hora no treino, tem que pegar um ônibus para ir, ônibus para voltar, e sei lá, tem alguma fase depois, isso pode estar te atrapalhando, tá? Então, 2 horas ali é o máximo, tá? O ideal, na verdade, que você tem para cuidar da sua saúde. Treino, seja cardio, seja treino, musculação, tá? Então, essas coisinhas de ficar no celular, de dar um espaçamento muito grande ali entre um exercício e outro. Pô, tem gente que espera 5, 10 minutos para trocar de uma máquina para outra, cara. Então, assim, tendo a disponibilidade de horário aí para ir para a academia, vai em um horário ali de menos fluxo, tá? Se tiver muito movimentado, adquire conhecimento, fala com o teu treinador para substituir aquela máquina ali, aquele instrumento por um treino alternativo, tá? Então tenta ali economizar essas 2 horas para a tua saúde, tá? Isso aqui é a prioridade máxima. Se você não está bem, não adianta. Você não vai conseguir trabalhar, não vai conseguir cuidar de ninguém, não vai conseguir fazer nada direito, porque sua saúde está prejudicada, tá? E claro, depois a segunda prioridade que a gente tem são as nossas obrigações, tá? Aquilo que a gente precisa de tanta disciplina para fazer que é um saco. Então ela é prioridade sobre lazer. Não é prioridade máxima, porque tem a saúde, tá? Acima das obrigações, mas ela ainda é uma prioridade, ok? Sabendo disso, então, que em 1/3 da nossa vida inteira, a média das pessoas, né, da idade das pessoas é de 60 anos. Então, 1/3 aí, pelo menos 20 anos, 20 anos assim, não o tempo de tempo espaçado, 20 anos, mas 20 anos corridos, 20 anos completos ali da nossa vida, sem contar espaços de horas, a gente trabalha, tá? Então, pessoal, é para isso que a gente vive, tá? Para trabalhar, para construir alguma coisa, para servir a alguém, para servir a nós mesmos. Então, essa é a nossa prioridade, é para isso que a gente está aqui, tá? E como é que eu consigo uma harmonia, então, para conseguir trabalhar direitinho? A gente vai chegar lá, tá? Então, beleza. Para isso, a gente vai levar aí 12 horas, a
metade do nosso dia para conseguir executar. Mas peraí, não é um terço da minha vida? É. Por isso que eu falei que é levado em consideração o tempo contínuo e não o tempo espaçado, tá? Então são 12 horas aí do nosso dia, metade do nosso dia a gente tira para nossas obrigações. Não estou falando só trabalho, estou falando de obrigação. Arrumar a cama, lavar prato, lavar louça, varrer a casa, enfim, seja lá o que for. A gente tem 12 horas. Se você tem uma jornada de trabalho de 8 horas, dentro dessas 12 sobram 4 horas aí para fazer esses outros afazeres, quase não sai, tá? Isso também envolve o deslocamento para o trabalho, tá? Afazeres domésticos e, claro, seu trabalho principal. Por que eu digo trabalho principal? Porque hoje em dia, na sociedade que a gente vive, quando você só tem uma fonte de renda, cara, você está meio prejudicado, tá? Prejudicado, enfim. Não tá legal. Você hoje, aqui no Brasil, pelo menos, precisa necessariamente ter mais de uma fonte de renda. E como é que você consegue isso? Adquirindo conhecimento, tá? Então, se você tira aí dessas 12 horas, tá? Eu não botei como critério aqui, porque não cola, né? Mas se dessas 12 horas você tirar pelo menos 2 horas aqui, ó, dentro desses dois tópicos, como trabalho secundário ou para estudar, em pouco tempo você vai conseguir chegar nesse trabalho secundário aqui ou ter até uma fonte de renda maior dentro do seu trabalho principal. Por isso que é importante você aqui dessas 12 horas, você conseguir tirar pelo menos 2 horas para investir ou no seu negócio paralelo, que você já tem ali, ou em algum conhecimento que você vai adquirir para construir esse negócio paralelo, tá? Você já não nasce trabalhando alguma coisa. Primeiro você precisa aprender. O seu trabalho já vai lhe ensinar muita coisa. Paralelo a isso, você vai com certeza aprender muita coisa. E onde é que está o problema disso tudo? Muitas pessoas hoje elas trabalham, aliás, 8 horas por dia, acham que foi demais e não quer fazer mais nada. E acabam se estagnando na vida e entra na famosa corrida dos ratos, que é aquela coisa, você trabalha, paga a conta, se endivida e trabalha de novo para pagar as contas que você já estava devendo. Ninguém gosta de viver assim. É ruim. Você não tem segurança, você não tem liberdade. Você começa a culpar outras pessoas pelas coisas que você não consegue conquistar. Então, para evitar isso, tenta se qualificar, tenta melhorar a pessoa que você é, coloca objetivos na sua vida de socializar com outras pessoas, porque hoje, 2024, não é nem tanto que você sabe, mas com quem você se organiza que faz um diferencial. Network hoje é tudo, tá? Eu venho repetindo isso aqui incansavelmente. Network é tudo, tá? Um grande empresário, ele vai chamar o filho do amigo do outro patrão lá, que é parceiro dele, do que tá aí procurando currículo pela internet, tá? Ou então, sei lá, pedir para alguém distribuir currículo, por exemplo. E se for uma função muito específica, pior ainda, ele vai atrás de contatos ali, ou identificar ali através de recrutadores pessoas que têm esse potencial, e não são as pessoas que vão atrás delas, os recrutadores que vão atrás das pessoas, oferecendo oportunidades, isso em cargos altos, tá? Cargo básico, que paga pouco, que não é legal, aí realmente o fluxo é maior e aí tem que ter uma seleção, tá? Mas a prioridade ainda são as pessoas conhecidas e próximas. Então, muito cuidado, network é tudo, se qualifica e se prepara para o mercado de trabalho, tá? Tenha mais de uma fonte de renda, sempre que possível, tá? Vou repetir mais uma vez o que eu falei no começo. Eu sei que cada um tem sua particularidade, mas como o dia tem 24 horas e a gente tem muita coisa, na verdade, ali para organizar e pouco tempo, né, no geral, a gente precisa abrir alguns sacrifícios, tá? Um deles eu vou falar agora, por exemplo, sobre o lazer, tá? Para lazer, a gente tem aí o lazer residual, que no caso é o que sobra dessas outras duas aqui, tá? Caso sobre ali tempo na saúde, caso sobre tempo das obrigações, aí a gente tem o restinho ali para lazer, que seria de no máximo ali umas 2 horinhas, tá? E claro, você precisa de lazer. Nosso corpo precisa também, né, de uma dose de dopamina, da gente descansar ali. Então, o lazer se torna prioridade durante os fins de semana. Passou o sábado ali de trabalho, quer descansar o domingão, brincar e tal, curtir, aproveita, tá? Esse é o momento que a gente tem para lazer na nossa vida.
Ah, mas eu trabalho final de semana. Tá, em algum momento da sua semana, você tem sua folga, tá? Então, na sua folga, aproveita esse tempo. Se você não tem folga, você precisa arrumar um dia de folga, ok? Então, pronto. Então, ela é prioridade também, mas quando os outros dois já forem cumpridos, ela fica lá para o final, ok? E durante a semana, como é que você vai aproveitar desse lazerzinho? 2 horinhas, tá? Ali, para você curtir uma série, assistir um episódio, ver, sei lá, desligar a sua mente, existir, enfim. E aí sim você vê seu streaming, joga um videogame, tira tempo com a sua família, outras coisas aí que dá para você fazer. Sim, e não dá para você fazer tudo de uma vez, né? Por isso que você precisa organizar a sua semana, beleza? Então, é aqui em cima desses princípios aqui que você vai construir sua rotina, priorizando maximamente sua saúde, tá? Lembrando ali que suas obrigações, elas vão tomar muito mais tempo do seu dia, metade do seu dia, tá? E o lazer ali para o tempo que sobrar. Vamos somar as horas para ver. Se você dorme 8 horas, né? Você tem aqui a sua saúde com mais 2 horas. Já vai para 10 horas. 8 aqui do sono, né? Mais 2 aqui da saúde. E aí a gente tem aqui 12 horas de obrigações. A gente vai para 22 horas com mais 2 horinhas de lazer. 24 horas. Fechou, tá? Agora vamos às objeções. Cara, não dá para eu fazer aqui um trabalho secundário, porque só para eu ir e voltar do trabalho, juntando as 8 horas, já dá as 12 horas. Então, assim, só para sair de casa, ir para o trabalho, trabalhar e voltar, eu já levo as 12 horas. Então, cara, tem algo errado aí, tá? Vamos conversar aqui um pouquinho. Vamos para as objeções. Então, qual a primeira objeção que a gente tem aqui? Passo mais do que 12 horas com obrigações. Então, cara, você precisa mudar o seu estilo de vida, tá? Isso aqui não é saudável, tá? Você ter mais do que 12 horas do seu dia, ali metade do seu dia só com estresse, só com obrigação, seu corpo está desgastando, aí realmente você não está vivendo, tá? Então você precisa urgentemente mudar o seu estilo de vida. Ah, mas eu não consigo e tal. Aí a gente entra em outras questões, tá? Mas, sendo isso possível, tá? Que muita gente vai achar que não é possível, mas é. Aí você vai ter que buscar capacitação para poder ou mudar a sua área de emprego que você está atualmente, ou aprender alguma habilidade nova, ou entrar para o mundo digital, que é uma tendência que está crescendo cada vez mais, tá? Os trabalhos digitais, eles pagam muito bem, eles demoram a pagar, mas pagam muito bem, tá? Então, aprender tudo isso. Aí sim você vai conseguir novas possibilidades de emprego. Por quê? Porque você vai ter agregado valor a si mesmo. O seu valor no mercado aumentou, você sabe mais, você é mais específico. E aí sim, você sempre vai manter o olho nas prioridades. Saúde e obrigações, tá? Lembrando também, tá? Que existem prioridades, assim, prioridades menores ali que a gente chama, né, que são as coisinhas específicas, tá? Como, por exemplo, certos tipos de trabalho, organização ali da sua forma de trabalhar, tá? Os horários que você vai deixar para sair e para voltar, coisas que você vai fazer dentro de casa. Existem as prioridades menores que a gente tem que ter cuidado aqui dentro também, tá? Uma outra observação importante, cara, é que seu deslocamento ali para o trabalho, ele não pode durar mais do que 1 hora, tá? Isso juntando a ida e a volta, não. Por exemplo, a sua ida não pode durar mais que 1 hora e nem a sua volta pode durar mais que 1 hora, tá? Se isso acontece, tá insalubre, não tá legal, tá? Tá sem saúde. Por quê? Você já vai ter 2 horas do seu dia perdido aí. 1 hora para ir, 1 hora para voltar. Ou seja, sobram 10 horas aqui nas suas obrigações. E aí você ainda tem os deveres de casa para fazer. Arrumar a cama, lavar os pratos, cuidar do cachorro, lavar o carro, enfim, outras coisas que você tem ali para fazer. Que horas você vai conseguir dar prioridade para esses dois pontos aqui? Então não rola. Então o máximo ali, o limite aceitável que a gente tem, ah, mas eu não consigo. Sim, cada caso é um caso. Mas sendo isso possível, levando a razoabilidade em consideração, tá? O transporte não pode durar mais do que 1 hora, tá? Menos que isso, aí é top, é vantagem, dá perfeitamente para você cumprir tudo que está aqui dentro das obrigações, tá? Beleza, eu acho 2 horas pouco, eu quero curtir mais a minha vida. Eu acho que eu preciso de mais lazer. Beleza.
Então, você vai tentar focar ali o seu trabalho de lazer no seu desenvolvimento pessoal, tá? O ideal é que você una ali suas obrigações com o seu lazer. Beleza, você quer ter mais tempo de lazer? Não é tão interessante, porque se você está em um processo de crescimento que hoje 99, alguma coisa por cento da população do país está, não é legal você dar prioridade ao lazer, tá? Deixa o lazer para o final de semana ou para os seus dias de folga, os dias que você resolver desligar, tá? Mas beleza, ainda dá para fazer isso, mas você não pode tirar aqui nem das obrigações e nem da saúde. Sabe de onde você vai tirar? Do seu sono. Você vai tirar uma horinha aqui do seu sono, por exemplo, para você estender ali o seu tempo de lazer. Ah, quero assistir um episódio a mais e tal. Dá para fazer. Você não vai passar mal, não vai morrer, sua saúde não vai deteriorar, porque você vai ficar um ano dormindo aí 6 horas por noite, 7 horas por noite, não, tá? Passei a juventude toda fazendo isso e, pelo amor de Deus, isso não existe, tá? Então, beleza, dá para fazer também, claro, tendo uma flexibilidade justa, ok? Ah, eu não tenho tempo de treinar, cara, aí tá super errado, tá? Ó, você com esses peitinhos aí falando, eu treino desde os 15 anos de idade, tá? Mas eu como bem também. Então, sua saúde vai deteriorar mais rápido se você não treinar. Então, pouco tempo depois, você não vai ter ali nem disposição, nem ânimo, nem energia para estar cumprindo suas obrigações. E aí seu desempenho cai, você não consegue mais se divertir, não consegue ter dinheiro ou, sei lá, recursos para você ter o seu lazer. E aí, sua vida vai ficar uma droga, tá? Então, sua prioridade máxima sempre tem que ser sua saúde. Sacrifique tempo de lazer temporariamente. No momento atual da sua vida, talvez você não possa ter esse lazer, então você joga aqui para a saúde, ok? Então, beleza. A gente entendeu aqui sobre uma rotina aqui de alto nível, né? De como a gente vai dividir ali em horas e não com especificidades. Eu faço muito esse vídeo porque eu vejo ali no Instagram, no TikTok, umas rotinas ali que, nossa, que não condizem com a realidade, geram mais raiva do que estimulam alguém. Ah, de 6 às 7, acordar. De 7 às 11, trabalhar. Das 11 ao meio-dia, almoçar. De meio-dia às 15, trabalhar. E não... Tá, e as suas obrigações, e outras afazeres, e as crianças, e os pratos para lavar, e a casa para arrumar. Não é todo mundo que tem uma pessoa disponível ali para conseguir fazer essas outras coisas. E quando você precisar sair, você tem uma farmácia para ir, você todo dia tem que cuidar da sua filha que tem um problema de saúde, você tem uma avó, um parente. Não rola, não é assim que funciona. Você tem que criar aqui padrões, e dentro desses padrões, aqui eles se encaixam em qualquer intervalo de horário, beleza? Como é que eu vou fazer isso aqui para mais ou menos na prática, né? Eu já trabalhei em vários ramos, tá? Eu já trabalho ali, comecei minha jornada de trabalho com 23 anos, né? Graças a Deus, eu comecei aos 12 anos aí, como os grandes magnatas proporcionam. Mas aos longos aí dos meus 10 anos trabalhando, eu trabalhei muita coisa, tá? E 10 anos não, mais. Eu tô doido. Então, beleza. Então, eu vou colocar aqui 3 rotinas que eu já passei pela minha vida, tá? Então, beleza. A primeira delas, que foi assim que eu comecei a trabalhar, né? Eu trabalhava em um município que tinha mais ou menos 70 quilômetros de distância de onde eu moro, tá? Então, beleza. O horário de trabalho aqui, só para vocês verem como é que se encaixava, tá? O horário de trabalho era das 8, padrãozão mesmo, até às 16, tá? Era assim que funcionava. Nossa, mas aí não tem 8 horas de trabalho. E o seu horário de almoço? Ele entrava no horário de trabalho. Legal, né? O ideal, na verdade, é que seja das 8 às 18. É o que mais acontece hoje em dia, tá? Mas vamos lá, vamos entender por que era esse horário. A minha cidade, ela tinha 70 quilômetros de distância ali de onde eu morava, né? Então eu tinha que percorrer 70 quilômetros. Para isso, eu precisava acordar às 5 horas da manhã, ok? E aí ia me arrumar para ir para o trabalho e saía às 6 horas. Às 6 horas, tá? Quando eu saía às 6 horas,
tinha o deslocamento, tinha outras pessoas que iam comigo, às vezes tinha que pegar ônibus ali, porque a cidade era outra, às vezes o carro não estava disponível, não era eu dirigindo não, tá? A gente pagava ali um pessoal que conseguia fazer esse transporte. E aí eu tinha que chegar lá para atender, eu era dentista, né? Ainda sou, graças a Deus, mas eu era dentista, atendimento às 8 horas, tá? Beleza. 8 horas eu começava a atender até meio-dia. Meio-dia eu pausava para almoçar e retornava às 14. Às 16 horas, como a gente morava em outra cidade, a gente já era liberado para poder ir para casa, tá? Essa era uma vantagem específica minha. Não estou dizendo que isso acontece para todo mundo. Era uma vantagem específica minha e das pessoas que trabalhavam ali comigo, tá? Então, às 16 horas a gente era liberado, porque a gente morava em outra cidade e a gente chegava em casa por volta das 18h30, tá? Por que a volta demora mais do que a ida? Porque fazia o mesmo caminho de volta com um trânsito muito mais intenso. Era capital. Para quem mora em capital sabe que a partir das 17 horas a loucura começa. E aí a gente demorava realmente a chegar, tá? Então beleza, chegava em casa às 18h30. Depois de chegar em casa, eu tinha que ir jantar, obviamente, até às 18h30 eu tinha esse tempo para preparar minha janta e jantar, tá? E aí, às 8 horas, eu ia para academia, ok? Beleza, treinava até 21 horas, 30 minutos de cardio, 30 minutos de musculação. Não vejo necessidade mais do que isso. Pode ser que tenha se eu tivesse um foco diferente, mas para mim, para minha necessidade, não tinha. Então, beleza, chegava em casa. E aí, depois disso, eu tinha a opção de ter um lazer, que no início ali do meu trabalho, trabalhei aqui dessa forma aqui durante 2 anos. No primeiro ano eu tinha um momento de lazer, eu ia jogar um CSGO com os meus amigos, ia jogar um LOLzinho, ia assistir uma série com meu irmão, com a minha mãe, enfim, ia fazer alguma coisa ali da minha vida, não era casado na época, né? Então, fazia lá o que desse na telha. Mas depois, no segundo ano, eu comecei a estudar para concurso. Começou a complicar isso aqui. Eu abri mão do meu tempo de lazer para das 21h30, né, que eu tomava banho e tal, que eu chegava ali, eu começava a estudar para concurso. Eu estudei para o concurso da Polícia Federal. E aí eu ia dormir entre 23h30 e meia-noite, vamos botar meia-noite aqui, tá? E aí entrava naquele ponto de eu não conseguir dormir o tempo correto. Dormia 5 horas por dia. Morri por causa disso? Não, tô aqui, tô bem. Ah, a sua saúde foi deteriorada, porque a ciência fala, cara, se você passar 20 anos fazendo isso aqui é uma coisa, mas se você faz isso 2 anos da sua vida, você não vai morrer por causa disso aqui, pelo amor de Deus, tá? Então, beleza. Essa era a minha primeira rotina de uma jornada de trabalho aqui comum, que eu acredito que a maioria dos trabalhadores passa. O único benefício aqui, entre aspas, que eu tenho, porque era muito longe realmente o meu trabalho, era aqui de sair às 16 e não às 18. Imagina só se eu saísse às 18. Aí entrava naquela regra lá da insalubridade da minha rotina e não ficaria legal. Era melhor eu procurar outra coisa. E olha que eu passei muito tempo procurando ainda, tá? Porque isso aqui para mim não estava legal. Eu ficava exausto, tá? Estava prejudicando inclusive o meu estudo. E lá, graças a esse estudo que eu tive aqui, eu pude ter a vida que eu tenho hoje. Não porque eu passei, eu não passei. Eu levei bomba 2 vezes, mas aprendi muita coisa que eu uso hoje, tá? Para quem não sabe, o concurso da Polícia Federal estuda programação, administração, contabilidade, tá? Direito. Então, tudo isso me fez evoluir como pessoa, me fez ler mais, falar melhor, comunicar melhor com as pessoas. Fiz um network com outras pessoas que também estudavam para concurso. Pratiquei esportes ali no final de semana, como airsoft, que tinham aquela pegada de polícia que eu curtia. Então, me evoluiu, beleza? Então tá, vamos para a minha segunda então jornada de trabalho, essa já nos Estados Unidos. Isso aqui eu passei ali logo quando eu me formei, né? E depois eu fui para os Estados Unidos, fiquei 2 anos lá nos Estados Unidos. Enquanto eu trabalhava de Uber, eu não tinha rotina.
tá? Eu sentia vontade de trabalhar e ia. Tava errado porque eu me sentia muito cansado e não sabia a hora de parar de trabalhar. Então depois eu arrumei um trabalho fixo. E aí, dentro desse trabalho fixo, como gerente de marketing, tá, de uma empresa, ah, eu pegava no overnight, que a gente chamava lá, tá? Do overnight eu entrava ali às 22 horas e até às 6 horas da manhã, tá? Aqui eu não tinha regalia não. Tá certo isso? Vamos lá. 22, 23, 24, 25, 24. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. 8 horas de trabalho. Ok, até aí. Às vezes, o meu chefe pedia para eu ficar mais, ou para ir para outra loja que faltava um gerente por lá. E aí eu estendia sempre de trabalho para até 12 horas, tá? De 8 para 12 horas. E aí eu ficava moído, cara, mas eu ganhava dinheiro. Quando você trabalha ali mais do que as suas 8 horas, acho que 40 horas, na verdade, na semana, as horas subsequentes acima das 40, você ganha praticamente o dobro do seu salário. Acho que é 50% a mais. Então, pra mim, eu tava precisando de grana, vamos embora. Era jovem, tava novo, queria trabalhar e fui, beleza? Então tá. Tirando isso, né? Levando em consideração o horário normal de trabalho, eu tinha que acordar. Na verdade, eu vou nem começar pela hora que eu acordava, né? Porque não faz sentido. Mas, enfim, tem que ser, né? Eu acordava aqui às 16, 17 horas da tarde, tá? 4 horas da tarde. Eu pegava à noite. E aí a minha ordem era trocada. Eu tinha que ter o meu lazer primeiro, porque na hora que eu chegava não tinha condição de ter, né? Então eu tinha meu lazer primeiro, até as minhas 20 horas mais ou menos, tá? Eu não digo nem lazer, porque você vê aqui que tá fora do horário que a gente estipulou, tem 4 horas aqui, né? Então eu fazia ali o que tinha que fazer até as 8 horas, e depois eu ia para o trabalho e chegava às 22. Saía, né, de 21 e chegava de 22, tá? Beleza. E aí, o que é que acontecia depois? Das 22 até as 6, eu não sei nem porque eu tô botando PM do lado dos 22, não precisa, né? 22 até as 6 trabalho, tá? Beleza, 6 horas eu saía, chegava em casa umas 7 horas. E o que é que eu ia fazer? Eu ia dormir? Não. Até umas 9 horas, umas 7h30 na verdade, até 9, treino, cara, eu ia correr, tá? Ia correr com sono, cara, mas ia correr, porque tinha, né? Precisa. E era frio pra caramba, ali na região de Boston, ali, Malden, cara, era um frio horrível de manhã. Mas treinando a gente, né, aliviava um pouco. E aí chegava em casa, 10 horas, dormir, tá? Beleza, essa aqui era a minha rotina. Qual o erro aqui, né? A gente for levar em consideração o tempo de lazer. Por que o meu tempo de lazer era estendido aqui para 4 horas e não 2, como eu estipulei? Porque eu não tinha um projeto paralelo. Eu comecei depois um projeto paralelo, tá? Eu voltei a estudar aqui para concurso também, né? Um dos motivos que eu voltei de lá foi para tentar concurso de novo, tá? Então, aqui eu pegava 2 horas a mais em um tempo que era para ser de obrigação, eu trabalhava ali, pegava as obrigações por 10 horas, e aí eu tinha aqui esses horários aqui, tá? Beleza. Ainda assim, cara, nossa, aí não dá. E não sei o quê. E eu tenho filho para criar e tal, tal. Eu também sou pai, né? Não consegui morar com a minha filha, tive problemas conjugais, me separei. Mas eu sei que tem esses afazeres também existem, tá? Seja com filho, seja com parente doente, enfim. Cada um tem seus problemas, tá? Leve isso em consideração. Cada um tem problemas. Todo mundo no planeta Terra tem problemas. Você não é especial, porque o seu problema é diferente do de alguém. Todo mundo tem problemas, tá? Leve isso em consideração. E não é culpa dos outros os seus problemas estarem te afetando. É como você lida com eles que importa, tá? Ah, mas porque eu tenho um filho que é isso, que tem problema, minha mãe, sei lá, tem um problema de saúde grave. Todo mundo tem problemas. Minha mãe teve câncer,
O meu tio aqui, por exemplo, tem uma filha autista de alto grau de severidade, tem que viajar todos os dias, tá? Uma mãe de um amigo meu veio a falecer, ficou muito tempo de cama. Então, todo mundo tem problemas. Lembre disso, tá? Por que isso é importante para você? Porque muita gente acha que a vida dela é uma droga, porque nada funciona, isso e aquilo. Todo mundo tem problemas. Todo mundo tem que lidar com problemas em algum momento da vida. Para de eu ficar olhando rede social, a vida perfeita das pessoas, porque essas pessoas também têm problemas, mas elas não externam. Então é isso, você conseguiu ver aqui como uma rotina aqui altamente produtiva, ela funciona, tá? Dividido por horas e não por atividades específicas, porque isso aí é você que vai construir. E quando você vê uma pessoa muito feliz ali no Instagram, por exemplo, as vidas perfeitas que ocorrem, como é que é possível a gente alcançar a plenitude com isso aqui? Como é que eu consigo ser uma pessoa plena com isso aqui? Cara, é simples, tá? Entre aspas, porque não é fácil, né? Mas é tranquilo de entender. As pessoas unem esses dois pontos aqui, obrigações com lazer. Elas curtem o processo evolutivo, elas gostam do que fazem. Então, esse momento aqui, ó, leva uma boa, como uma descontração, tá? E aí, por causa disso, o lazer dela não se compromete, porque mesmo fazendo isso aqui que parece uma obrigação, parece chato, para certas pessoas é legal, tá? Então, ao mesmo tempo que você vê uma pessoa lá gravando stories, viajando, por exemplo, um blog de viagens, ela tá unindo esses dois aqui, tá? Dava para curtir mais se não tivesse a parte de gravar e tudo mais e continuar ganhando o mesmo dinheiro? Dá, mas muitas das pessoas que fazem isso fazem porque gostam, tá? Unir esses dois pontos aqui, as obrigações e o lazer, é o que vai trazer a plenitude para você ao longo da sua vida, tá? Tenta fazer isso então, beleza? Falei aqui de rotina, trouxe aqui duas rotinas que eu já tive na minha vida, já trabalhei em muitas coisas aí, já carreguei, já trabalhei carregando cimento, já trabalhei como gerente de loja, já trabalhei como gerente de marketing, já trabalhei com tráfego pago, já fui dentista, cara, eu já trabalhei de muitas coisas. Então eu acho que eu tenho propriedade para falar aqui sobre isso, beleza? Então, não esquece de se inscrever aqui no canal para a gente se ver em um próximo momento. Deixa o seu like para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Compartilhe com o seu amigo que está precisando. Coloca aqui nos comentários a rotina que você acha ideal. Concorda com isso daqui? Não concorda? Preciso ouvir sua opinião. Então a gente se vê em um próximo momento. Até mais.